O áudio que eu vou colocar aqui para vocês ouvir vai deixar todo mundo aí de boca aberta e muitos fiéis escandalizados, mesmo não sendo da igreja dessa pastora. Pois o que ela fez com os fiéis, inclusive nesse áudio que vazou, ela é muito categórica em suas exigências. Preste atenção no que ela diz. Gente, paz, bom dia, aqui é a pastora Dani. Assim, eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras da frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam uma pessoa sentada no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada. Talvez você está pensando que ouviu errado ou que ela não disse o que disse. Então vou fazer o seguinte, vou colocar outra vez para você ouvir com bastante cuidado quais são as exigências dela. Gente, paz, bom dia, aqui é a pastora Dani. Assim, eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras da frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam uma pessoa sentada no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada. Agora pensa comigo. Se a igreja não é uma igreja muito grande e chega um dia que várias pessoas resolvem visitar a igreja dela. Aí os irmãos que já frequentam a igreja já tomaram os assentos e deixaram aqueles 2 bancos a qual ela reservou para os familiares. Quer dizer então que os visitantes fiquem em pé e os parentes que têm lugar de honra devem se sentar naquelas cadeiras e largar os visitantes em pé? Que honra teria eles lá no reino dos céus? Será que se ela e os parentes chegarem aí para as bodas do cordeiro, ela vai exigir as cadeiras da ponta? E talvez ali os 24 anciões ficarão em pé para poder acomodar os familiares dela? Oi gente, aqui é a pastora Dani e primeiramente eu gostaria de pedir perdão a todos aqueles que nos acompanham por aqui, aqueles que já nos conhecem, aqueles que estão se achegando agora à nossa comunidade de fé e a você que é de longe, que talvez nunca nem ouviu falar o meu nome, mas que de alguma forma se sentiram ofendidos pelo áudio. Eu sei que ao ouvir esse áudio nas redes sociais pareceu um pouco altivo, mas na verdade foi o estopim de um momento de muita dor. As pessoas que caminham conosco sabem que há 2 anos passamos por uma tragédia familiar e ao longo desse tempo eu tenho lutado com todas as minhas forças para mantê-los perto de mim. Temos trabalhado arduamente para juntar os pedacinhos que restou de nós. Sei que para você que não nos conhece, talvez isso não faça sentido. E realmente aquele dia eu estava uma pilha. E para você, eu peço mais uma vez, perdão. Pastores não ocupam um lugar na frente por um privilégio, mas sim por um serviço. E esse peso não cai apenas sobre o pastor, mas sim sobre toda a sua casa, seus filhos, suas esposas e também seus parentes. Mesmo assim, todos que se achegam têm aqui o seu lugar reservado. Nós, nossos filhos, nossos pastores e nossos líderes têm no coração o desejo de servir e cedem os seus lugares quando não temos lugares, quando está muito cheio.
Mais uma vez, gostaria de reforçar o meu carinho por todos vocês e reforçar que aqui na Igreja Burn você tem o seu lugar reservado, não apenas no salão, mas no nosso coração também. Mas é o que eu sempre digo pra vocês, gente. Tem gente que faz umas paçocadas e depois é obrigada a vir pedir perdão. E é claro que ela foi também fazer o que todo mundo faz. Gravar aquele vídeo sentimentalista, pedindo perdão, porque isso, porque aquilo, porque não foi isso, porque não foi aquilo. É o que acontece depois de lançar a merda no ventilador. Aí vai pedir perdão por toda a nhaca que já espalhou por aí. Agora difícil é limpar a roupa dos irmãos depois que se solta esse tipo de merda. É complicado um trem desse. Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Tem lógica um trem desse? Gente, paz, bom dia. Aqui é a pastora Dani. Assim, eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar. Porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam pessoas sentadas no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada. Gente, paz, bom dia. Aqui é a pastora Dani. Assim, eu queria pedir uma gentileza assim, enorme para vocês. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou assim, uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento, não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam pessoas sentadas no lugar onde é para eu sentar, com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. Sigam as orientações. Todo domingo, se eu tiver ou se eu não tiver, eu quero lugar reservado. As cadeiras precisam ficar vazias. Ok? Eu conto com vocês. Obrigada.